Boa noite, pessoal. Recebi de uma aluna uma dúvida, tá? A respeito das nomenclaturas. Ela pediu para mim gravar um vídeo, que era uma coisa que não estava tão clara. Eu vou também colocar um vídeo para vocês do YouTube, para que vocês possam assistir, ficar um pouco mais claro, tá? E vou explicar também do meu modo, para vocês terem essas duas formas. Então, vamos lá. As nomenclaturas, então, a gente tem que aprender na química inorgânica as 4 nomenclaturas de acordo com a função: ácido, base, óxido e sal. Começando então pelos ácidos. Ácido, a gente vai ter que pensar duas opções, tá? A gente tem os hidrácidos, que são ácidos que não contêm o elemento oxigênio, a sua nomenclatura. Então, quando a gente vai nomear, a gente tem que ver se ele é um óxido ácido, se tem oxigênio ou se não tem. E vocês também podem acompanhar o que eu estou falando por essa folhinha aqui, que encontra-se no Moodle, tá? Folha de nomenclatura. Então, a nomenclatura é quando tem somente oxigênio, somente hidrogênio, tá? No ácido, a gente vai colocar a palavra ácido, o nome do elemento mais hídrico, tá? Então, a gente tem o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico, tá? E assim por diante, aqui como exemplo, tá? Vocês também podem fazer e entender também por essa lista de exercícios aqui que eu coloquei de nomenclatura, que é muito boa, tá? Para fixar, porque ela tem as duas fórmulas. Ela tem tanto dando a fórmula, o nome para vocês colocar a fórmula, e tem também a fórmula para vocês colocar o nome. Tem essas duas diferenças, então é bem específico para fixar essa questão da nomenclatura. Depois, os óxidos ácidos são um pouco mais complicados, tá? Porque eles têm, então, contém o elemento oxigênio e tu tem que nomear eles pelo NOx dele, tá? Vocês vão lá, vão olhar na tabela periódica, tá? Essa parte aqui, ó, de cátions e de ânions, tá? E vocês vão olhar o NOx e nomear o final ali de acordo com o NOx. Por exemplo, assim, esse elemento tem óxido -1, vai ser hipo, o nome, e o final oso, tá? Depois nós temos o NOx mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, de acordo então com o átomo central, que nem aqui o cloro, a gente vai lá, vai olhar, qual é o elemento central? É o cloro. Então eu vou lá, vou olhar na tabela como é que fica o nome dele, e vou olhar o NOx, de acordo com o NOx, vou nomear se o final vai ser oso, ico ou ico, tá? As bases, então, ou hidróxidos. Então, a nomenclatura sempre vai se dar pelo prefixo, pela palavra hidróxido, de e o nome do cátion, tá? Daí também tem que olhar na tabela periódica. Eu nunca vou cobrar de vocês sem olhar na tabela periódica. Lembrando que esse conteúdo de nomenclatura cai na segunda prova, não nessa primeira que a gente vai ter. Então, se eu tenho NaOH, eu sei que é uma base, eu vou nomear ela hidróxido de sódio. Professora, eu não sei que o Na é o sódio, né? Às vezes eu não tenho essa familiaridade. Tudo é tabela periódica, tá? Olhar essa folha, explicação e fazer as nomenclaturas. Depois vocês vão ver que a nomenclatura dessas funções, ela só se dá esse raciocínio mais rápido, olhar a fórmula e saber o nome na prática. Então façam as listas, olhem vídeos na internet
e vocês vão ver que vocês vão ficar bem rápidos assim nesse raciocínio de olhar, isso aqui é um ácido, isso aqui se nomeia assim, assim, isso aqui é uma base, se nomeia assim, assim. Então eu acredito que o nome então das bases seja bem fáceis, mais fáceis que os ácidos. Eles têm também duas regras, tá? Que é de cátions com NOx variável. Por exemplo, assim, o que são cátions com NOx variável? Por exemplo, ferro. Nós temos ferro 2, ferro 3, ferro 4. Então a gente tem que nomear eles de acordo com os números de NOx deles, tá? Por exemplo, assim, eu pego, aqui tá dando também com um ferro, tá? Hidróxido de ferro 2, tá? Como é que eu vou saber que é ferro 2? Porque esse número aqui, que tá acompanhando o OH, ele vem daqui de cima, aquela regra da tesoura, lembram? O ferro tem um expoente aqui, porque ele é ferro 2. Então ele vai aqui para baixo na fórmula, por isso quando eu vou nomear eu boto hidróxido de ferro 2. Depois eu tenho na regra 2 hidróxido de o nome do elemento mais oso de carga menor e o nome do elemento ico de carga maior. Então eu posso botar óxido férrico ou hidróxido ferroso, tá? Eu posso botar também, em vez de eu botar hidróxido de ferro 2, eu posso botar hidróxido ferroso, porque o de menor carga é oso. Se é o ferro 3, hidróxido de férrico, tá? Fica assim, maior, ico, a terminação, menor, oso. Sais. Então o sal, na hora da nomenclatura dele, varia de acordo com a nomenclatura do ácido que deu origem a ele. Por isso que é bem importante estudar antes das nomenclaturas, saber direitinho o ácido, a base, o sal e o óxido, qual a reação que originou eles, para depois a gente partir para a nomenclatura. Então, sufixo do ácido, hídrico, oso, sufixo do ânion, eto, ito e ato. Então, assim, NaCl é um sal. Cloreto de sódio, tá? Tem que lembrar lá na reação o que originou, da onde veio o Na, da onde veio o Cl. Então, cloreto, tá? Vem do ânion, o cloro é um ânion, de sódio, tá? Então, quem originou, o cátion que deu origem foi o cloro. Aliás, foi o sódio. Então, por isso que fica cloreto de sódio. Mesma coisa aqui, sulfato de cálcio. Quem deu origem, então, o cátion foi o cálcio. Nitrito de alumínio, quem deu origem, o alumínio, tá? Os sais são geralmente, daí tá aqui obtidos pela reação de neutralização. Por isso que vocês têm que saber o mecanismo da reação, tá? Também tá no final aqui essa pequena explicação que eu coloquei no Moodle. Também tem ali no final as reações, tá? Para vocês relembrarem e facilitar essa questão da nomenclatura. Depois a gente tem os óxidos, tá? Eles são compostos binários, possuem dois elementos, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. A nomenclatura dele também, a gente possui duas possibilidades, tá? Óxidos formados por ametais, tá? A gente tem que saber o que é metal, para saber tem que saber o que é metal, para saber o que é ametal. Ametal, obviamente, é tudo aquilo que não é metal, por isso é bem importante relembrar o conteúdo da tabela periódica e saber o que é metal, então, e o que é ametal. Ametais, então, prefixo que indica a quantidade de oxigênios, mono, di ou tri.
quantos oxigênios tem. E o prefixo que indica a quantidade de outro elemento, di, tri ou tetra. Então, monóxido de carbono, dióxido de carbono, trióxido de enxofre, trióxido de nitrogênio, tá? E depois a gente tem então os óxidos formados por metais. Óxido, vem a palavra óxido de e o nome do elemento. Se necessário, colocar a carga do ânion. Então, óxido de sódio, óxido de cobre 1. Os óxidos são divididos em básicos. A carga dos metais em mais 1 e mais 2, né, cátions. Quando reagem com a água, originam uma base. Tá? Então aqui tem toda uma explicação dos outros óxidos, peróxidos e tal. E a gente tem compostos de coordenação que não são tão usados aqui para nós, não vai ser tão importante. Mas se alguém quiser relembrar, no final desse arquivo que está postado lá para vocês, a gente tem as reações. Então, é muito importante a gente saber a nomenclatura dos ácidos, das bases, dos sais e dos óxidos, tá? Antes, eu tô com muita dificuldade, professora, em nomenclatura. Dá uma olhada nas reações, tá? Porque que nem ali no sal, tu tem que saber de onde veio cada coisa para fazer a nomenclatura. Tem que saber o ácido que veio o elemento para tu poder botar na nomenclatura, tá? Então, gravei esse vídeo rápido, dando uma orientada para vocês. Vocês também podem assistir esse vídeo que eu vou colocar do YouTube também, para facilitar um pouco essa compreensão. E estudem, pessoal, mandem suas dúvidas, tá? Tô aqui para o que der, se vocês precisarem, para tornar o ensino de vocês mais fácil. Uma boa noite para vocês, pessoal.